Existe um momento chave em qualquer negociação que inverte todas as perspectivas, muda os protagonistas, inverte os papéis. E você precisa entender muito a fundo esse momento para você conseguir controlá-lo. Meu nome é Henrique Victorino, eu sou empresário há mais de 10 anos, trabalho no ramo de arquitetura e construção há mais de 20 anos. Atualmente, eu tenho uma indústria, uma fábrica de imóveis aqui em São Paulo, e o meu papel é trabalhar e ajudar aqui nesse canal a desenvolver arquitetos e todo mundo que envolve a área de arquitetura em construção, que trabalha com projetos complexos, como marmoraria, revestimentos, engenharia, a converter mais negócios. Então vamos lá, eu vou direto ao ponto aqui. Existe esse ponto-chave que divide a venda pelo meio. Se nós pudermos dividir a negociação até o contrato, né, tudo que acontece antes do contrato, a gente pode chamar, muitos chamam isso de pré-venda, né? Porque a venda é quando ela realmente se concretiza, né? E a gente tem um momento muito sutil antes da venda acontecer, né? Acontecem muitas coisas antes de fechar um negócio complexo, né? Que exige um custo alto. Este momento é o preço. Eu vou te dar um exemplo. Aqui nós temos um prazo de 7 dias para entregar uma proposta de orçamento, indiferente de qual é a complexidade dela. Propostas mais complexas, um pouquinho mais, propostas mais simples, um pouquinho menos, mas na prática, se você bater aqui e falar, Henrique, quanto tempo que o meu orçamento fica pronto, eu vou te dizer, são 7 dias para essa proposta ficar pronta. Nem sempre eu ainda consigo entregar com 7 dias, tenho que confessar, porque às vezes o projeto é muito complexo, exigem muitas informações, alterações, mas no geral é isso. O que acontece nesse momento antes da negociação com o cliente? É o cliente que está vindo atrás de mim. O cliente está buscando falar comigo. É o cliente perguntando, e aí, Henrique, tá tudo bem? Tá tudo certo com a minha proposta? Henrique, quando que a gente pode agendar para eu ver o orçamento? Ô Henrique, precisa de mais alguma informação? Estou te devendo algo? Ou seja, tudo que acontece antes do preço, quem controla essa negociação somos nós. Somos nós que controlamos isso. A partir do momento que eu entreguei o orçamento para ele, eu passei a proposta para ele, o que vai acontecer? Vai ser eu indo atrás dele, nós buscando a negociação acontecer, nós tentando fazer esse orçamento se transformar num contrato, né? Então, o que a gente pode fazer se a gente tem a consciência desse momento do preço e de que ele é uma das poucas coisas que nós realmente temos em controle sobre o cliente? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e, cara, de verdade, esse vídeo ficou incrível. Ele saiu tão fluido, ele saiu tão de dentro de mim, assim, e é uma experiência de mais de 20 anos trabalhando com negociações. Então, se você puder investir seu tempo nisso, clica aqui, acessa esse vídeo, né? Ele é um vídeo que ele fala basicamente sobre o que é a percepção de valor do cliente. E eu acredito de verdade que nós só temos controle 100% da negociação antes do orçamento, que é onde nós temos tempo de gerar valor para o nosso cliente. Essa é a etapa de gerar valor. Se o trabalho não for bem feito, não for bem construído, a sua proposta não for tão encaminhada, conduzida até o preço, até o momento que você fala e o valor é de... Até esse momento é onde nós temos a possibilidade de construir valor, gerar valor, deformar a percepção de valor que o cliente tem do nosso produto e nos mostrar quais são os motivos que ele deve escolher a nossa empresa e não a outra e não qualquer coisa que tenha no mercado além de nós. Então, como que você pode construir? Eu vou dar aqui algumas exemplificações, tá? Eu nem descrevi isso, até algumas eu faço aqui na minha empresa. A primeira coisa é como é o seu posicionamento no mercado, como que a pessoa te enxerga quando ela te vê, como que você atende e conduz isso. Então isso é um meio global, né? Mas eu costumo aqui
a chegar numa negociação com uma apresentação, já que ele está todo ouvidos para mim, porque eu tenho algo muito importante que ele quer, só que eu sei que ele quer, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou controlá-lo, eu vou aproveitar que ele está todo ouvidos, aguardando quanto custa, que eu vou... Senta com calma aqui, deixa eu te mostrar aqui a minha história, deixa eu mostrar quanto tempo eu faço isso, deixa eu mostrar quais são os meus processos produtivos, deixa eu mostrar como é o nosso cuidado com a sua instalação, qual é o nosso prazo de entrega, né? Isso eu aprendi com o Jonas Pastore. Ele tem uma imersão envolvida com marcenaria e ele define muito bem esse ponto, esse termo, né? Que é o termo de que toda objeção deve ser antecipada. Então, se eu sei que na hora que eu for apresentar o preço, haverão objeções, nós receberemos objeções do cliente sobre o nosso produto, qual que é o meu papel? O meu papel é antecipar tudo isso, construir toda a minha narrativa até o preço, antecipando as objeções que nós vamos ter na frente. Se eu chegar no momento do preço e não estiver preparado, eu não tiver quebrado todas, não quebrado, né? Porque quebrar a objeção é uma coisa meio forçada, mas eu digo assim, não tiver colocado na mesa, esclarecido, deixado claro para ele, né? Quais são os nossos prazos, o nosso forma de trabalho, o tempo que demora para se desenvolver isso, como funciona o nosso processo produtivo, o nosso processo de entrega, instalação, as nossas garantias, né? O que nos diferencia dos outros, por que nós somos melhores do que os outros. Então esse é o momento. E eu utilizo uma técnica aqui, né? Uma técnica não, né? Um formato onde eu construo uma apresentação padrão, né? Ela vai se deformando com o tempo, mas ela respeita alguns conceitos, né? Que, primeiramente, quanto que ele sabe quem eu sou, o quanto que ele conhece a minha empresa, o quanto ele sabe, o quão preparado eu estou para tocar o projeto dele, tocar a mármore dele, a fechar um contrato de arquitetura, desenhar a casa que ele vai viver anos. Então eu tenho que mostrar ao mínimo basicamente um currículo, né? Olha, meu nome é Henrique, eu tenho tantos anos de experiência, eu já vivenciei tudo isso, eu já tive uma loja num shopping, eu já fui consultor da LSCA, eu já fui gerente de loja, eu já tive 8 quiosques em shopping centers antes de ter essa construção de marcenaria. Eu optei por construir a minha marcenaria por esse motivo. Hoje nós utilizamos quais as tecnologias que nós utilizamos? Nós utilizamos este software, nossos cortes são automatizados, nosso processo funciona assim. Qual que é o processo que eu vou andar dentro que o cliente vai andar dentro da minha empresa? Olha, você começa aqui, depois desse momento a gente vai para o contrato, do contrato nós vamos agendar uma medição técnica, depois isso você vai adequar aí dentro do seu negócio, né? Então eu consegui, ele tá a todos os ouvidos, ele quer o preço. Ele está aguardando um momento incrível, que o quanto vai ficar essa parada, quanto vai me custar esse cara me contando essa história inteira. Espero que ele ache que seja muito. Você tem que construir isso com a sua apresentação. E depois, provar que você fez isso. Como que você prova que você fez isso? Olha o que esse cara me disse sobre mim. Olha o que essa pessoa falou sobre a nossa empresa. Olha esse arquiteto, a experiência que ele teve com nós. Olha, estas são as fotos de alguns projetos que foram desenvolvidos pela nossa empresa. Estas são as fotos das casas que eu construí, dos interiores que eu desenvolvi. Estes são os mármores que eu instalei. Olha que maravilhoso esse piso incrível, paginado por arquiteta tal. Olha, mostra, prova, vai provando e prova o que você fez e mostra toda a sua experiência ao longo do tempo. A partir do momento que você mostrou toda a sua experiência, aí você vai entrar no papo que entra ele. Por quê? Eu mostrei quem eu sou, eu já quebrei a maioria das objeções que podem fazer, porque eu mostrei meus processos, disse quais as minhas tecnologias, mostrei o que as pessoas acham de mim e mostrei a prova de quantos e quais projetos eu já desenvolvi. O que falta agora? Mostrar o projeto dele. Olha, aqui nós desenvolvemos assim, esse mármore, você quer fazer aqui chanfrado, mas eu vou fazer um chanfro dessa forma aqui por conta disso. Olha, o seu piso é paginado, mas para que isso funcione, o contrapiso tem que estar muito bonitinho lá, muito bem feito, que se não for, mesmo assim a gente vai passar um autonivelante e começa a falar sobre o seu produto, né?
Começa a mostrar sobre como que funciona o seu projeto. Ou se você é um arquiteto, olha, na sala eu pensei assim, porque a gente fez lá no briefing tal coisa, desenvolveu assim. E você vai vender seu peixe, o que é conectado ao cliente. Passou por esse momento de apresentar esses pontos todos, aí sim você está autorizado e você, ao controlar todo o caminho dele, você garantiu que ele está no mesmo ponto que todos os outros clientes que você atender. Porque se você não tiver uma apresentação para te guiar dentro disso aqui, se você não tiver um guia padrão que vai mostrar isso, mostrar aquilo, e essa sequência, ou qualquer outra sequência que gere valor, desde que gere valor, você não consegue padronizar o seu atendimento. Como vai funcionar na sua empresa quando você tiver uma equipe com 20 vendedores? Cada vendedor vai falar uma coisa, cada vendedor vai falar de um jeito, cada vendedor vai gerar valor de uma forma. Como que vai ser isso dentro da sua empresa? Então, construa uma apresentação, gere valor com isso. A partir do momento que você conseguiu fazer isso e você chegou no preço, deixa acontecer. Eu espero, se você conseguiu gerar valor o suficiente e o seu preço estiver abaixo do que ele te percebe, é venda, como eu disse no outro vídeo lá. Agora, se você não conseguiu naquele momento, e às vezes não é só você, tá? Às vezes existem outras questões que são particulares do cliente. Não é o timing certo dele, às vezes o orçamento dele não tá tão ele precisa de resgatar de valores, às vezes ele tá entre você e ele ainda tá devendo uma outra proposta, então você também às vezes vai entrar numa situação que você não controla 100%. Só que a partir daquele momento, tudo mudou. A partir dessa hora, você não tem mais controle nenhum sobre a sua negociação. O que vai te restar é você dar follow-up, voltar os contatos com o cliente até o momento do contrato. E aí, essa situação é muito mais difícil de se estar. Concorda comigo? Não é muito mais difícil depois que se você não fez a lição de casa, ter que ficar fazendo follow-up no cara. Tudo bem, João? Olha aqui o Henrique. E aí, amigo, como que estão as coisas? Você tá bem? Vamos voltar à nossa negociação? Como que tá seu projeto? Quando você pretende negociar isso de novo? Você vai ser obrigado a ir atrás do cara. Porque aí o cara vai deixar de te responder, vai responder devagar, vai ir no tempo dele. Aí ele é o protagonista da história. Ele controla a negociação. Ah, Henrique, mas dá ainda pra você reverter? Dá. É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos. É óbvio que é sempre melhor você ser o atacante, é sempre melhor você ter o controle da circunstância da negociação. A partir do momento que você passa o bastão para outra pessoa e você depende da outra pessoa para que as coisas aconteçam, você vai ficar numa posição desconfortável. Então, entenda, até o dia do valor, até o momento de quanto custa, quanto, Henrique, quanto vai ser essa brincadeira? Até esse momento, você controla tudo na negociação, você manda nela, você diz, pisa nesse degrau, entra por essa porta, vire à direita, sente na minha mesa, fale tal coisa, olha como eu sou bonito, olha isso aqui que legal. Ali você é o dono da situação, ali você é o controlador da proposta, ali você é o controlador. Passou daquilo, você vai estar preso no follow-up, na negociação, em buscar esse cliente. Dá para você converter, como eu disse? Dá. Mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo e eu vou preparar um negócio melhor para saber como resgatar um cliente de follow-up, como resgatar um cliente que a proposta já foi emitida, como resgatar um cliente que está ali sem te responder, sem falar com você, sem vir de novo para a negociação. Muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo, assiste o vídeo de geração de percepção de valor. O negócio ficou incrível. Segue, compartilha. Obrigado.